Há 3 décadas, uma chama acendeu em Carangola, uma semente de fé, esperança e juventude que cresceu e floresceu em incontáveis corações. Mais do que um retiro, o EJC é uma experiência de encontro com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Durante 3 dias intensos, jovens são convidados a viverem algo que vai além das palavras. Um mergulho profundo na presença de Cristo, no chamado à vida cristã e no compromisso com a comunidade. O Encontro de Jovens com Cristo, o EJC, completa em 2025 30 anos de uma história escrita com amor, transformação e serviço. Chegou os 30 anos. Como vocês estão se sentindo? Cansado. Cansado. Titanic, né? Eu gostei desse. Cansado. É hora de despertar, acordar pra realidade, construir nessa cidade a civilização do amor. Eu fiz o 8º EJC de Caratinga, na época Padre Odilon, hoje Dom Odilon, fez o convite, né, para os grupos de jovens da cidade, e eu na época participava do grupo SUAD, que era do Triângulo. Então eu, meu irmão, Marcão, né, Ana Cristina, nós fomos pelo grupo SUAD. Foram 20 jovens, né, chamados para poder participar desse encontro, para poder buscar, né, o encontro em Caratinga. A nossa igreja, né, a nossa paróquia não tinha realizado, então nós fomos, né, buscar esse encontro lá em Caratinga. O primeiro encontro aqui, nós já assumimos a pasta, né? O encontro foi 21, 22 e 23 de fevereiro de 97. Aí nesse primeiro encontro nós já assumimos a pasta e ficamos por 23 anos. Na verdade chamou a gente para trabalhar no encontro e a gente não estava esperando, a gente ia trabalhar só no encontro. Eles pegaram e colocaram a pasta, vocês vão ser o coordenador agora. Então foi assim, e foi difícil arrumar casais para trabalhar, porque na época todos os casais a gente chamava e falava assim, ah, não vou não, eu não posso não. Então foi muito difícil, aí o Dom Odilon que deu muita força pra gente, né? E depois a gente foi arrumando casais para ajudar, mas a gente foi um susto. Nós contamos com os jovens, né, com a equipe de Caratinga no primeiro, no segundo encontro, né? O nosso encontro foi em 96, o 8º, né, que foi assim, vamos colocar que foi o primeiro, né, encontro do jovem de Carangola. E aí, quando nós fomos montar o primeiro de Carangola, foi em 97, foi no ano seguinte. E aí nós montamos o primeiro em fevereiro e o segundo em setembro. E ele vem trazer, assim, justamente essa mensagem para o jovem, uma mensagem atual de família, de igreja, de sociedade. Quando eu cheguei aqui, que eu vi assim o rosto do EJC bem carangolense, diferente daquele que eu via lá em Caratinga, eu abracei a causa e achei muito bonito, né, o trabalho que era feito aqui. Então já vi assim, todo o engajamento que havia antes, acabei incentivando e promovendo vários encontros durante os 7 anos que aqui eu trabalhei, e com certeza o que a gente tem hoje de trabalho de igreja, de pastoral, na paróquia de Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida, tudo é fruto desse trabalho do EJC aqui em Carangola. Então, aquilo que você falou é verdade. Aqui deu muito certo, eu acho que não precisa de ter outro caminho no seu EJC. Os desafios foram muito porque era um novo movimento que estava chegando em Carangola. Eu já havia participado do primeiro ECC, o Encontro de Casais com Cristo, e o EJC surgiu dentro do movimento do ECC. Então, assim, quando nós pegamos o encontro em fevereiro de 97, aquilo foi uma novidade muito grande para nós, né, a igreja, e era um movimento, é um movimento lindo e maravilhoso. A gente sabe que
conduzir jovens, tentar realmente conduzi-los para o caminho, né, do Senhor, não é fácil, né? Tentar atrair a atenção do jovem, naquela época já não era fácil e hoje também não é fácil, né? Só que a gente sempre contou com várias pessoas muito próximas a nós que sempre nos ajudaram. O Zé Nilson e a Cláudia nunca deixaram o EJC, sempre estiveram perto da gente, então sempre que a gente precisava estavam próximos. E como outros casais, amigos, né, se a gente fosse citar aqui, a gente correria o risco de esquecer alguém. E não é fácil organizar o encontro, porque você tem que dar conta de conversar, dar conta de ajeitar pequenos detalhes, isso antes do encontro, com muita antecedência, e durante o encontro também. Então é um fluxo de coisas para poder resolver muito grande. Dificuldade, né, para poder preparar um encontro, né, toda uma estrutura, né, muitos ensaios, né, muitos jovens para poder estar preparando, então é bastante coisa. Então não vem só o encontro, né, a preparação é durante o ano todo, né, são as famílias, são os jovens que estão vindo para a igreja, que a gente tem que estar, né, acolhendo, né, tem que estar conversando com as famílias, todos esses encontristas. Quando a gente tenta traçar um paralelo entre a juventude daquela época em que nós fizemos o EJC, em que nós participávamos da igreja aí em Carangola, e da juventude de hoje, a gente percebe que várias coisas mudaram, né? A gente percebe que a juventude de hoje ela está muito ligada à tecnologia, nós tínhamos menos acesso à tecnologia. O que nós tínhamos era os encontros de sábado da juventude, então a gente ficava naquela expectativa das reuniões de sábado, né? Então esse era o nosso ponto de encontro. Hoje a realidade é totalmente diferente. A presença, o estar junto era muito, muito, muito importante. A gente se reunia para adorar o Santíssimo, a gente se reunia para poder fazer as reuniões do EJC, a gente se reunia nos grupos de jovens, a gente se reunia para cantar em coral, para cantar como banda. Então, a presença um do outro, ao lado do outro, sempre foi muito importante. O que a gente tinha de juventude antes já é muito diferente do que tem hoje. Acho que os objetivos são diferentes do que são hoje. Os jovens tá cada vez mais se afastando, né? Não querem buscar muito, né? A igreja, e a gente tem essa dificuldade de estar correndo atrás, de estar, né, buscando eles para estar trazendo para a igreja. O difícil era chegar no último dia de encontro que a gente queria mais, né? Então, assim, o que a gente fazia antes, né, a preparação começa muito tempo antes, e o que a gente sempre fez foi dedicação ao máximo e sacrifício nenhum, né, pra gente. Sempre foi muito prazeroso fazer isso. Eu acho que foi uma construção também para a nossa vida, né, enquanto casal, enquanto pai, né. Eu acho que foi muito bom isso pra gente nesse momento também. Gratificante, muito gratificante. Quando chega o final do encontro, a gente vê essa igreja lotada, a família, todos os jovens, a equipe de trabalho, né? Não tem... Encerramento com a missa é de arrepiar, é uma sensação muito boa, porque é dever cumprido, é alma lavada e alma dos jovens que foram resgatados. Então, assim, é uma sensação de dever cumprido, é muito emocionante. Assim, o momento mais especial para mim foi o nosso casamento, né? O nosso casamento, ele tava muita gente, né? Então, assim, e pessoas muito queridas, né? Quando a gente foi fazer nossa lista de convidados, não tinha como a gente escolher um ou outro, né? Trabalhar o primeiro ano, casado. Realmente essa foi uma experiência muito feliz, porque a gente vinha trabalhando sempre como jovens namorados, e realmente o primeiro ano que a gente trabalhou enquanto casais deu aquela sensação assim de alegria, de nossa, a gente deu certo, né? Porque para nós é uma satisfação muito grande estar coordenando o movimento na igreja. A gente via os casais aqui na frente e almejava estar aqui.
Então, quando a gente chegou neste lugar, como eu disse, a gente pensou assim, agora a gente deu certo, né? Então, foi muito gratificante isso. Experiência marcante. Vou ter que copiar a resposta do casal do lar, mas não tem como, né, não usar esse clichê, né? Mas ter constituído a minha família dentro aqui, conhecido a Juliana no EJC, né? Um momento marcante foi ter dançado quadrilha com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida e depois casar com ela e estar aqui dentro do EJC por conta disso, né? E realmente, né, trabalhar o primeiro ano com ela foi emocionante, né? Eu acho que fazer o último encontro enquanto jovem, né, com a Juliana foi muito marcante também, porque a gente encerrou um ciclo como jovem e foi muito emocionante. Esse também marcante, né? Como o Danilo falou, estar dentro do EJC há alguns anos, construir nossa família aqui dentro. E para mim também, além de tudo isso, eu fiz um encontro no ano de 2011 e aí 2012 foi o primeiro ano que eu ia trabalhar como jovem. E foi o ano que meu avô faleceu. Então meu avô faleceu e eu estava dentro do EJC, não queria vir trabalhar, mas a equipe, né, que estava coordenando falou, não, você vai. A minha irmã, ela fez esse encontro, então eu falei, né, eu vou por causa de você, porque eu sabia que seria uma experiência para ela, né, porque eu já tinha vivido esse momento no ano anterior. Então, eu trabalhei, ela fez esse encontro no ano de 2012 e em 2013, na missa do EJC, ela foi enviada para a missão dela. Então, assim, foram dos 3 anos, foram muitos, na verdade, momentos marcantes dentro do EJC. Eu fiz o 16º EJC em 2012 e foi uma experiência assim, incrível, né? Foi um marco, né, na minha trajetória religiosa e também de caminho de fé. Eu já tinha participado do EAC, que foi também uma experiência muito bacana, mas o EJC, pela maturidade, foi algo que foi um diferencial assim, na minha vida. Eu vou falar, né? É um momento que marcou, eu acho, não só a mim, mas o Gustavo também, foi o encontro de 2018, onde eu encontrei o Gustavo aqui. E por uma providência divina, no momento eu tava rezando por ele, sendo que eu nem conhecia. E ali começou uma amizade, que virou namoro, que virou noivado e hoje em dia é casamento. Então assim, a gente vê que o EJC cria famílias. A gente começa ali dentro, quando a gente vê, a gente já tá engajado, a gente já faz amizade e vira família mesmo. Esse foi um momento muito marcante, onde a gente se conheceu. E pra mim também, um momento que marcou muito foi o encontro do ano passado, 2024, depois da pandemia. Que tudo parou, quando parou, e a gente voltar, retomar como coordenação, foi assim, um baita desafio. Mas na hora que a gente cantou O Importante a Rosa, a gente viu que tudo fez sentido ali, sabe? Era pra acontecer e Deus escolheu as pessoas certas, eu acho, pra estar à frente, a equipe certa. Meu nome é Pablo Leal, eu fiz o 2º EJC de Carangola e aquele fim de semana passou a ser parte da minha vida. Lá eu vivi grandes amizades. Participei da banda Gênesis, do Ministério Renascer e foi dentro do EJC que eu conheci uma pessoa muito especial. Isso, nós nos conhecemos na JC, eu fiz a JC em 2001, lá nós namoramos, noivamos, casamos e desse amor veio o nosso maior presente, o nosso filho Lucas, que hoje tem 9 anos. Se não fosse o EJ, acho que a minha realidade católica e realidade de juventude seria outra. Eu vivi muita coisa, eu fiz muita coisa no EJC ali, foi um divisor de águas na minha vida, mudou. Eu conheci minha esposa lá, né? Meus padrinhos de casamento, muitos são de lá. Meus amigos hoje, a gente fez essa amizade junto ali na igreja, então pra mim foi essencial na minha vida, mudou muita coisa. Em 2006 eu fiz o 10º encontro, 10º EJC, onde foi pra mim um divisor de águas. Eu estava começando a namorar a minha esposa, a Juliene, e ela me convidou para estar fazendo um encontro e eu aceitei. Deu meu sim e fui fazer o encontro maravilhoso, muito bom, ótimas palestras, me lembro perfeitamente de todas, me lembro das pessoas, me lembro dos temas, e isso foi maravilhoso.
para mim, para minha caminhada na igreja. Eu estava um pouco afastado da igreja nessa época, então eu voltei com mais vontade, né, para a gente estar participando, e graças a Deus, né, a gente hoje participa da igreja, estamos educando a nossa filha também na igreja, com participação na igreja. Isso é um motivo de muito orgulho. A gente é fruto, né, da EJC, temos a nossa família, graças a Deus, edificada na igreja, no EJC, e quantos outros também estão aí para poder dar esse testemunho dessa festa maravilhosa aí, que são 30 anos de EJC. Eu fiz o 3º encontro do EJC, para mim foi muito bom, entendeu? Mudou muito a minha vida. Para mim poder ir para a igreja, minha mãe me batia. Hoje em dia eu já vou por livre e espontânea vontade. Eu gosto de passar meu tempo na igreja, gosto de ajudar na igreja. Meu nome é Denise, eu sou da cidade de Divino. Tive o prazer de fazer o EJC em Carangola. Recebemos um convite, um grupo de jovens de Divino recebeu o convite de participar do EJC de Carangola. E depois desse encontro cheio de descobertas, um encontro de fé, de corações curados, de conexões, de muitas brincadeiras, nós levamos o encontro para Divino. Foi um encontro também maravilhoso. Eu tenho orgulho de dizer que faço parte dessa história. Vivi uma realidade que fazia mal para mim e para as pessoas que viviam ao meu redor. Até chegou o ponto até de eu achar que não tinha solução mais para minha vida. Foi quando eu tive a oportunidade de participar em 2019 do 2º encontro EJC Espera Feliz, trago pela paróquia de Carangola, juntamente com a coordenação da EJC. Este encontro, ele foi um divisor de águas na minha vida, porque através dele eu pude ser tocado pela presença do Espírito Santo, tocado pela intercessão de Nossa Senhora e ter a minha vida mudada. Com esta mudança, hoje eu sou grato por poder palestrar nesses encontros também do EJC, nos encontros da Igreja Católica, e transformar outras vidas também, vidas que no qual vivem realidades que precisam ser tocadas pela presença de Deus também. Tive a oportunidade de participar do primeiro encontro de Jovens com Cristo da paróquia de Santa Bárbara. O EJC foi uma das melhores experiências da minha vida. São dias que eu guardo sempre com muito carinho, com muito amor. Então, se você tem a oportunidade, aceita esse convite, aceita esse chamado, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na história de vocês, assim como fez na minha. O EJC para mim foi um grande pilar, né? Sim. Eu tenho algumas experiências, por exemplo, de visita aos abrigos aqui de idosos, né? Essa experiência do servir na igreja, de estar sempre ajudando a confeccionar tapetes Corpus Christi, né? De estar vinculado às atividades da igreja, né? Sim. Porque a igreja somos também cada um de nós, né? E que contribui para a sua beleza, não no aspecto físico, né? Mas a sua beleza também, do seu brilho de jovialidade, né? Então foi algo que me despertou muito em estar com. Saber que aquela sementinha que foi plantada há 30 anos atrás, hoje ela tem, né, bons frutos. Né? Ela se transformou em bons frutos e, né, os jovens que fizeram o EJC lá atrás, hoje são tios, né, estão aí à frente, movimentando, né, esse encontro, não deixaram com que ele se perdesse, né, que ele acabasse. Então, assim, eu me sinto muito feliz, né, e grata, né, por todos que estão aí envolvidos também. Eu acho que essa sementinha que a Angélica fala, ela não ficou somente em Carangola, né, mas a gente viu que ela pôde ser espalhada, Divino, Fervedouro, Espera Feliz, São Francisco do Glória, né? Então a gente percebe que é uma ramificação daquilo que veio lá de Caratinga e foi realmente se frutificando, e isso eu acho que tem um pedacinho de cada um de nós, né? De cada jovem que passou pelo encontro, de cada jovem que trabalhou, de cada tio que deu sua parcela de contribuição. Eu acho que isso é importante. O JC é isso, ele é feito por muitas mãos, né? Quando a gente olha, são muitas mãos trabalhando para que aquilo aconteça de uma forma satisfatória. O JC é um movimento assim, muito importante para a juventude. Nós temos lá na Arquidiocese de Uberaba o EJC, que tem uma atuação muito grande, e isso motiva muita juventude a assumir seu papel na igreja hoje, né? E eu vejo que para a paróquia
é muito significativo porque consegue atrair a juventude. Nós estamos num momento, uma cultura assim que os jovens, às vezes, como diz o Papa Francisco, escorrega para alguns caminhos que não são corretos e depois se tornam infelizes por isso. Então eu vejo que quem participa de um movimento, desses encontros, tem uma postura muito diferente dos outros jovens que não têm essa oportunidade. Agora uma pergunta, assim, muito específica e ao mesmo tempo muito especial, né? A gente quer saber qual que é o sentimento de estar comemorando 30 anos de um movimento em que mudou a vida de muitos jovens em nossa cidade e eu acredito que, né, principalmente de vocês. Fala pra gente. A gente sabe que é um movimento de igreja, mas é um movimento em que nós identificamos muito, né? A gente se entregou mesmo, todos os jovens passavam a ser nossos filhos, né? Tanto que com o carinho que tem de chamar a gente de tio, e então assim, virou aquele milhões de sobrinhos, né? É difícil você manter uma coisa que funcione, né? A gente viu que em outros lugares a gente levou o JC para outros lugares, e às vezes por alguma coisa não conseguiu persistir lá e tudo mais. A gente aqui em Carangola, a galerinha das antigas, o Zé Nilson, Marcelinho, Marcinho, né? São caras aí que manteve muito tempo a chama e a gente vem tentando trazer isso junto. Olhando lá para trás, 8ª JC de Caratinga, né? Muitos assustam, nossa, ele ia ser velho, né? 8º, e hoje a gente tá chegando no 30º ano de EJC. Então saber que o que fizemos lá atrás reflete nos dias de hoje, né? O EJC deu continuidade, isso é muito importante. O EJC me deu mais do que amigos, ele me deu a minha família. Quem viveu o EJC sabe que a fé vem também com muitas risadas. Participei de algumas equipes, parte dessa caminhada, né, foi ao lado do Marcelinho. Meu Deus, vocês realmente foram assim, muito pacientes com a gente. O Marcelinho sempre foi muito traquina, e mesmo eu segurando as ações dessa equipe, ainda fizemos muitas pegadinhas. Durante os encontros, outra coisa, né, que sempre marcou é a quantidade de comida. Quem não lembra do William Negão, que mesmo estando de dieta, conseguia comer 3 conchas, 3 escumadeiras de arroz. Aí galera, eu na área! Hoje é moda, todo mundo corre, mas a origem disso, vou lembrar para vocês, foi de uma gincana do EJC. Eu me lembro como hoje o Nonô correndo de um cachorro caramelo, focado no prêmio e tentando salvar as canelas, mas venceu por nós aquela prova. Quem nunca, numa festa, não aprendeu algum passinho com o nosso saudoso amigo Marcinho, né, o Nego Ruim? E aquela confraternização de fim de ano, que estava tão animada que no meio da empolgação a gente derrubou o muro do restaurante. Foi vitória e obra ao mesmo tempo. Cada testemunho ouvido, cada palavra, né, aquilo de certa forma, quando eu necessitei, quando eu precisei, vinha, né, dentro de mim, que foram realmente guardadas, né, dentro do meu coração. E os detalhes interessantes acontecem com a grande maioria das pessoas, né? Ninguém quer fazer encontro, ninguém. Mas depois que faz, né? Como muda a vida da gente. Posso digo com toda certeza, foi o melhor encontro que eu fiz na minha juventude. Eu tenho que confessar para vocês que quando eu fui fazer o segundo EJC de Carangola, eu não tinha muitas expectativas a respeito do encontro, não. Eu já participava da Pastoral da Juventude, já participava da igreja e achava que o encontro não ia fazer nenhuma diferença na minha vida. Mas eu estava completamente enganado, porque cada momento que eu vivenciei dentro do EJC, ele foi muito especial. Tanto que cada momento de cada encontro, eles guardam uma marquinha no meu coração. É uma paixão que vai levar para sempre, não tem como. São muitos momentos bons que nós passamos ali, nos encontros todos. Até de contabilizar quantas famílias tiveram uma ação do EJC ali, presente, podendo ajudar na construção familiar, podendo ajudar na educação religiosa. Então são 30 anos de histórias diferentes em diferentes famílias que foram plantadas aqui no EJC. Os tios, né, falou que aquilo não poderia ser apenas um esbarrão, teria que ser realmente um encontro com Cristo. E eu levei isso para mim, levei para minha vida, tanto que hoje a gente, né, continua frequentando a igreja. A nossa filha, nós temos muita amizade dentro da igreja. Mas o EJC é isso, fé que acolhe, alegria que contagia
e a amizade que carregamos para toda a nossa vida. Esse é o primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante que o jovem recebe pós-encontro. E a grande curiosidade dele é que na época a gente não tinha impressoras laser, né? Ele era feito no mimeógrafo. Então, para achar as folhas de mimeógrafo, tinha que ir lá em Itapiruna ou Muriaé. Então, assim, aqui nem achava os carbonos, né? Então, é uma relíquia, né? É o primeiro quadrante de Carangola, né? Aí depois foi modernizando através do terceiro. Então, nós temos aqui as duas relíquias, que é os primeiros quadrantes que os jovens sabem que quando eles recebem, eles eram desse formato. Para provar aí que no ano nós fizemos 2 encontros de EJC, que foi um sucesso até hoje, graças a Deus. Né, não menos importante, a gente pede para vocês, né, deixarem uma mensagem para os jovens que ainda não fizeram EJC ou que talvez conheçam um pouco, e também uma mensagem para todos que já fizeram, né? A gente está sempre em busca de coisas novas, né? E quando essas coisas são boas, né, elas nos traz para pessoas boas, para aquilo que é bom. Então, quando você receber esse convite de um amigo, de um irmão, ou até mesmo do seu pai, da sua mãe, diga sim, né? Esse encontro você está dizendo sim para Jesus. Não deixa a oportunidade passar. Como eu falei, uma semente que é plantada no coração da gente, a gente nunca deixa de sentir aquilo, a gente nunca deixa de pensar naquilo que foi bom pra gente no encontro. Os jovens não têm EJC, não tem graça de ter o EJC, porque a graça está no jovem. Então a gente precisa dos jovens novos, precisa estar renovando isso para poder continuar o caminho, porque quem fez o EJC há 30 anos atrás, hoje já é um adulto, então toma outros rumos, precisa de ter essa renovação. Vai de coração aberto. O EJC não é só um fim de semana, é uma experiência com Cristo que marca e transforma. Se você vai trabalhar, respira fundo, ore e se doe. Cada tarefa, detalhe, abraço é Jesus agindo no meio de vocês. E eu tenho certeza absoluta que esse encontro muda a sua vida, né? Você aceitando de fato fazer o encontro com Cristo, você vai ver que a sua vida vai se transformar, assim como a vida de quase 2.500 jovens hoje se transformou. O EJC, cara, é como a parábola do semeador, né? Você vai lá, vai ouvir muitas coisas, mas algumas coisas seu coração pode estar em predegulho e não pode às vezes não pegar aquilo, mas se o seu coração estiver bom, tiver uma terra boa, e você deixar aquela semente que o JC planta florescer, eu acredito que sua vida vai ser muito bom e você vai ter muitos frutos disso. Quando você entra ali, realmente são 3 dias maravilhosos, né? Parece que você está em outro lugar, realmente, em outro planeta, mas que te prepara, né, para quando você volta para a realidade. Viva essa experiência que é tão transformadora e renovadora de vida e de fé. Fazer o JC e depois poder, né, também trabalhar, ajudando e servir, né, para a igreja e outros jovens vivendo essa experiência. Eu ainda tive a graça de ser enviada num dia de EJC, sim, né? Sim. Foi no final de uma missa de EJC, a minha missa de envio. Foi com o padre Jamir aí em 2013 que eu fiz, né? Esse caminho, comecei esse caminho. Tenho certeza que Jesus tem um propósito para você no encontro que você vai fazer, e se você for chamado, aceite, dê o seu sim, porque vale a pena. Cada momento que você vai vivenciar naquele encontro, ele tem um porquê para a sua vida. E mesmo que tenha esse tempo todo, que as pessoas possam dizer que o encontro eu já sei alguma coisa, já sei aquilo, olha, eu posso garantir que o encontro é pessoal e eu tenho certeza que cada encontro é diferente. Então, quando você receber o convite, diga sim para Jesus e faça um encontro lindo e maravilhoso. Não perca essa oportunidade. O EJC mudou a minha vida e pode mudar a sua também. E para quem já fez e
principalmente os que estão afastados, que voltem à igreja, voltem ao JC, voltem ao movimento, né? E aqueles que já fizeram e não são tão jovens como a gente, né, que participem de alguma coisa da igreja, sim, porque aquilo que foi plantado no coração de cada um, tenho certeza que ainda está. Continue servindo a igreja, continue servindo a Deus, continue sendo jovem, evangelizando jovens, seja um pescador de jovens. Que peguem firme, ajude, porque o EJC precisa demais de vocês, precisamos muito do apoio, da ajuda. Quanto mais jovens puder estar com a gente, né, nessa causa, para poder ajudar os outros jovens que estão aí fora que precisam. Então o recado que eu tenho para vocês hoje é esse. Eu vejo assim, que daqui a um tempo é meu filho que vai estar aqui fazendo a JC. Então assim, eu acho que é um fruto maravilhoso que eu e o pai dele fizemos e agora espero que daqui a um tempo ele esteja fazendo também. E o EJC ele não se fez sozinho, ele precisa da gente como um todo, da participação da igreja, da participação dos jovens. Sem os jovens não tem EJC. Afastado, não quer voltar, não sabe como, procura essa equipe maravilhosa que tem aqui na igreja, que com certeza tem um lugarzinho especial para você, né? Jesus nunca abandona ninguém. Nós somos família, nós estamos aí com vocês, fizemos parte dessa história, que Jesus possa continuar habitando, né, na casa, na vida, na história de cada um de vocês. É muito bom a gente poder fazer parte, junto com vocês, da construção desses 30 anos de EJC. E um convite para você, jovem, que também quer descobrir um pouco mais a sua vocação, né? Vocação é um chamado específico e o Senhor, Ele sempre chama. Então você, jovem, moça ou rapaz que deseja discernir um pouco mais sua vocação, procure o padre da sua paróquia. Nós, Irmãs Marcelinas, estamos também disponíveis no Instagram, Marcelinas Irmãs, pode procurar. Hoje, com as mídias, nós também damos essa assessoria online. Isso pra gente é muito bacana, nos aproxima, né, de jovens que estão em diversos lugares aí também do Brasil. A igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Essa era uma igreja mais, uma frase mais de São João Paulo II, mas que o Dom Dilon usava no período dele, né? A igreja é jovem quando o jovem é igreja. Então, a gente incentivar a participação, a vivência, sobretudo, né, da juventude dentro do movimento para somar, então, sendo uma igreja missionária, sobretudo nesse ano jubilar, né, no ano em que somos chamados a sermos peregrinos da esperança. O jovem é alguém carregado de esperança. Então, que possamos peregrinar na esperança. Vocês, jovens que estão aí no JC, EAC, tomem consciência que vocês têm missão muito grande na vida, viu? Muito grande na sociedade, na igreja. Vocês são os homens de amanhã, vocês são a igreja de amanhã, vocês são o mundo de amanhã. Vocês precisam começar agora a revivenciar, a brigar e participar, para depois continuar, né? Sim. Então que vocês continuem firmes no movimento, fazendo expandir cada vez mais e atingindo mais jovens para esse movimento, ok? Antigos, antes da gente, obrigado por ter feito o encontro, porque pôde dar continuidade aos 30 anos do EJ, para a gente poder fazer e depois a gente poder ajudar também. Então, muito obrigado. E a nossa paróquia também, gente, vive das pastorais, né? Vive do EJC, do EAC, do ECC. É as pastorais que movem, e entre outras pastorais, né, que temos na nossa igreja. Então, a gente precisa dos jovens, né, de todos, para movimentar a nossa igreja. O EJC, ele é um divisor de águas na vida de tantos e tantos jovens, em que são corações curados, perdas, que entendemos o porquê. Muita coisa faz sentido quando fazemos parte de um encontro como é o encontro do EJC e o que vem depois também. Então tenho carinho muito grande por muitas pessoas, conexões, amizades que fiz, tios maravilhosos que carregam minha vida até hoje. Eu só tenho que agradecer por ter feito parte e fazer parte dessa história. Há uma alegria muito grande no meu coração hoje em estar realmente participando desse momento, dessa vivência, né, desses 30 anos da JC. Ainda, mesmo longe, mesmo não participando mais deste evento, desse projeto maravilhoso da Igreja Católica, eu ainda uso as brincadeiras, a prática,
o aprendizado, o conhecimento aonde eu vou, principalmente em sala de aula, com os meus estudantes, com os meus robotiques. Bora, pra cima sempre. Muito obrigado, JC, família JC, por tudo que fez na minha vida. Eu, minha esposa Aline, que conheci aí no EJ, né? E hoje a Laurinha tá aqui fazendo parte disso. Então hoje somos uma família que posso dizer que o JC teve uma construção nisso aí. Muito obrigado aí. Parabéns, 30 anos de JC. Aquela música que a gente sabe que marca o encontro, né? Certo momento ouvi uma frase: é hora de despertar, acordar para a realidade, construir nessa cidade a civilização do amor. Hoje a JC de Carangola já é civilização do amor em várias partes do Brasil e do mundo. Que venham mais 30 anos de JC e que a chama não se apague. Parabéns a JC. O meu muito obrigado, JC. Sou muito feliz pelo trabalho de vocês, por tudo aquilo que vocês têm feito dentro desses 30 anos. Parabéns, JC de Carangola. E parabenizar por essa festa, por esse momento, né? Parabenizar hoje o Padre Ignaldo, o Padre Igor, que estão à frente da paróquia hoje, que estão dando essa oportunidade de estar acontecendo esse evento, essa comemoração, né? Esse momento maravilhoso, esse momento que todo mundo, acredito que estava ansioso para a chegada dele. Então, parabéns pelos 30 anos. Essa comemoração de 30 anos tem sido mais desafiador para a gente na coordenação do que o próprio encontro, os 3 dias de encontro. E se a gente está aqui e tem muita gente também nos apoiando, é porque isso aqui vale a pena. O centro, né, desse encontro, que é Jesus Cristo, nos motiva todos os dias a estar aqui, a nos dedicar o nosso tempo, abrir mão de muitas coisas para estar aqui. E para você que não fez encontro, é hora de despertar. Acordar para a realidade. Construir nessa cidade a civilização do amor. Este documentário é uma viagem pela memória e pela fé, revisitando histórias, reencontros e testemunhos de quem viveu essa experiência transformadora. É também uma celebração, um tributo à juventude que acreditou e continua acreditando que vale a pena dizer sim a Cristo. Porque o EJC Carangola não é apenas um movimento, é um legado, é uma missão que continua acesa e que seguirá iluminando caminhos por muitos anos mais. Aí mais um detalhe, você sabe por que o importante é a voz? Então, faça o encontro e descubra no final.